Jesus, obrigado, Jesus. Pode tomar o seu lugar, pegar a sua Bíblia, já abre ela em Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 37. Aleluia. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. O texto diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numerosos. Amém? Vamos lá. É difícil, mas vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. O profeta Ezequiel está tendo aqui uma visão. O Senhor está mostrando para ele algo, e é uma experiência que ele está tendo com Deus agora. E diga-se de passagem que é uma baita experiência. A mão do Senhor veio sobre ele, levou e o colocou no meio de um vale de ossos secos. Que experiência! Experiência fantástica, né? Você está se relacionando com Deus, com o Pai, e aí a mão dele te leva para um vale de ossos secos. Diga assim: uau! Uau! Que experiência, né, Jesus? Poderia me levar para um vale de pastos verdejantes, e o Senhor vai me levar para um vale de ossos secos. Essa é a experiência que Ezequiel está tendo.
E eu já parto daqui, as nossas experiências com o Senhor precisa nos levar a lugares onde não há expectativas do Senhor. Vou repetir, as nossas experiências com Deus precisa nos levar a lugares onde não há expectativas dele. As suas experiências que você tem com o Pai, ela vai te levar a lugares onde não há mais expectativas nele. Ao lugar onde as pessoas deixaram de buscar, o lugar onde existem pessoas que se desviaram dele, ao lugar onde pessoas estão mortas espiritualmente. E é essa experiência que o Senhor quer nos dar. Nos levar, a partir de um relacionamento com Ele, a partir de um entendimento, um conhecimento dEle, Ele quer nos levar a um lugar onde as pessoas não têm mais expectativas com Ele. É muito fácil nós chegarmos a lugares onde tudo flui, onde a vida está fluindo, onde os campos estão verdes, chegar lá e se alegrar com tudo isso. Mas é meio complexo chegar a um lugar onde parece que nada flui, parece que nada acontece, parece que nada dá certo. Seja sincero comigo e com você mesmo. É mais fácil se alegrar num lugar que está tudo fluindo ou num lugar onde nada flui? Eu ouvi, e foi aqui algumas vezes, que dançar depois que o mar se abre é fácil. Dançar antes do mar se abrir. Então, as experiências que nós temos tido com o Senhor nesses dias vai nos levar, se já não está nos levando, para ambientes como esse, onde as pessoas não têm mais expectativas dele, onde as pessoas não têm mais paixão pela presença dele. Essa é a experiência que Ezequiel está tendo. E aí o texto continua dizendo: e me colocou no meio. Colocou ele no meio do vale de ossos secos. Eu imagino Ezequiel olhando ao redor dele, e tudo que ele vê é um vale cheio de ossos secos. E o texto diz que Deus fez ele andar ao redor do vale. Deus colocou ele no meio do vale de ossos secos. Fez ele andar em volta do vale de ossos secos. Mas ele não se misturou com o vale de ossos secos. Quando Deus nos coloca em ambientes como esse, não é para a gente se misturar com esse ambiente. É para você influenciar esse ambiente, não ser influenciado por ele. Ele me colocou no meio do vale de ossos secos. Mas eu não posso me misturar com esse vale de ossos secos. Eu não posso me acostumar ao ponto de me enxergar como um vale de ossos secos, como parte de um vale de ossos secos. Deus não te coloca nesse lugar, aliás, eu vou falar, Deus não te colocou nessa empresa, na faculdade, na escola, onde você está, para se misturar com aquele ambiente. Deus te levou lá para você influenciar aquele lugar. Senhor, eu não quero trabalhar nesse lugar aqui não tem crente, aqui só tem pessoas que falam palavrões, aqui só tem pessoas que falam mal da vida uns dos outros, aqui só tem pessoas que dá facada no chefe, que paga o salário dele todo mês. Eu não quero trabalhar nesse lugar, eu quero trabalhar no lugar onde só tem crente. Uai, mas e se Deus te levou lá para influenciar aquele lugar? Já chegaram a entrar em lugares assim, que você entra e fala, tá meio estranho esse lugar aqui. Não é o ambiente que eu desejei, não é o ambiente que eu esperava. E aí é como se Deus tivesse olhado antes de você entrar lá e falar, e tivesse dito, aqui tem um vale de ossos secos, eu preciso trazer alguém que tem vida para este lugar. E aí, não é você que foi, a mão do Senhor te levou lá.
Então quando você chega naquele lugar, você precisa influenciar aquele lugar e não ser influenciado por ele. Ezequiel está no meio, agora ele deu a volta, ele olha e ele fala, são ossos, é um vale com ossos e é muito numeroso. São muitos ossos. Eu penso que ele tentou contabilizar, eu acho. E ele viu que não ia dar certo, ele fala, é muito numeroso, não tem como. E aí o texto vai dizer assim, eram ossos, vamos lá rapidinho, só me ajuda aí, porque eu estou com medinho aqui. Me ajuda aí, mais alto, ossos sequíssimos, é duplamente seco, é sequíssimo, se você pegar na mão, desfarela na sua mão, tão seco que está, ossos sequíssimos. Então eu já entendo que eu não posso pôr a mão lá, que se eu tentar pôr a mão, se eu tentar ajudar o Senhor, eu vou acabar desfazendo aquilo que Deus quer fazer. Então eu não posso pôr a mão, ainda que o Senhor me colocou lá, eu não posso pôr a mão, ainda que o Senhor me colocou lá, eu não tenho o direito de pôr a mão. Se eu colocar a mão vai desfazer, vai quebrar. Então se a mão do Senhor me levou lá, o que eu preciso esperar? A voz daquele que me levou até lá. Eu não posso agir por mim, falar eu vou fazer tal coisa, eu pensei, eu vou fazer, eu vou reagir. Eu vi a situação, eu olhei, são ossos sequíssimos, então eu vou tentar fazer alguma coisa. Não, eu preciso esperar a voz daquele que me levou lá falar comigo. Se ele me levou, ele vai falar comigo. Se ele te levou lá, ele vai falar com você. E aí ele pergunta para Ezequiel, pode esses ossos tornar a viver? O que ele respondeu? Tu sabes. Tu sabes. É como se eu tivesse falado assim, eu vou parafrasear aqui, tá? Eu não acredito muito não. Olhando aqui do jeito que tá, eu não acredito que tem condições desses ossos tornarem a viver não. Mas o medo de falar isso me faz falar, Senhor, tu sabes se tem condições ou não. Já viu pessoas falam assim, eu acho que não tem condições não, eu acho que não tem como. Mas eu, sabendo pelas experiências que eu tive com o Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos e pensamos. Então eu acho, ou melhor, eu tenho convicção que o Senhor consegue fazer alguma coisa. Mas, na minha visão humana, é impossível de acontecer algo aqui. Então, para resumir a resposta, é mais fácil falar, tu sabes. Senhor, é o Senhor que sabe se pode ou não. E aí o Senhor vai falar para ele assim, então profetiza. Profetiza sobre esse vale. Abra sua boca e profetiza sobre esse vale. Senhor, mas eu estou no meio de um vale, eu olhei o vale, os ossos estão sequíssimos, se eu colocar a mão vai desfazer tudo. Eu não posso fazer nada, então é melhor eu ficar aqui, não me mover, ou quem sabe sair desse ambiente. Se possível, me tira desse ambiente, mas eu não quero ficar aqui. Porque nós somos tendenciosos a nos tornar, como é que é a frase? Nós somos tendenciosos a nos tornar a situação que nós estamos vivendo. Nós somos tendenciosos a nos tornar a situação que nós estamos vivendo. Se a situação está ruim, nós temos tendência em nos tornar como aquela situação. Achar que está tudo ruim. Porque a situação está fora, mas eu acho que agora dentro de mim está ruim, porque a situação que está fora está ruim. Nós temos tendência em ser assim. Mas escute uma coisa. O cenário que nós estamos não define a sua identidade. O cenário que nós estamos não define a nossa identidade.
Nós não somos esse cenário. Nós não fazemos parte desse cenário. Aí ele pergunta, pode? Tu sabes, profetiza. Então agora eu vou profetizar. Agora eu vou abrir a minha boca. A voz vai ser minha, mas a palavra é do Senhor. Ele fala assim: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra não é minha, não é sua, a palavra é de quem? Escuta, entenda uma coisa, aos nossos olhos naturais é impossível de algumas coisas acontecerem. Mas ele fala, profetiza. A palavra não é minha, do Senhor, a voz vai ser minha, mas a palavra é de quem? Então por que eu não vou profetizar? Por que não profetizar sobre essa situação? O pastor tem dito nesses dias aqui, ei, chame a existência. Chamem a existência, porque lá em Romanos 4,17 diz isso: o Senhor é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. E nós estamos aprendendo, entendendo isso, ou quem sabe retornando a esse ato, chamando a existência aquilo que não existe. Quem tem poder para fazer isso? Sou eu ou o Senhor? É Deus que tem poder para fazer isso. Aí o que eu preciso fazer? Diga, profetizar. Eu não estou falando de ser profeta. Calor. Eu não estou falando de ser profeta, de sair profetizando, de sair falando algumas coisas. Estou falando de ouvir a voz daquele que me levou naquele lugar e ele vai falar alguma coisa comigo, ele vai falar, profetiza. Fala sobre esse vale de ossos secos. Não aquilo que você quer falar, mas aquilo que eu quero falar. O que eu quero falar é, ossos secos, tenham vida. Ossos secos. Tem algumas pessoas aqui que estão passando algumas situações que já até se acostumaram com elas. Por exemplo, Jesus me ajuda. Eu estou indo para a igreja, mas o meu marido não vai. Eu vou aos cultos, mas o meu marido não vai. Já faz tantos anos que isso acontece que eu já me acostumei. Eu não consigo ter mais convicção de que ele vai para a igreja comigo. Tem algumas pessoas que têm algumas dores pelo corpo, que já se acostumaram com ela a ponto de falar, eu não vou profetizar porque eu já me acostumei, me adaptei, eu tomo alguns remédios aqui e está tudo certo. Tem algumas pessoas que já se acostumaram a apenas estarem no culto, mas não buscar a presença de Deus, não buscar a presença de Jesus, não buscar a face de Jesus, está tão acostumado com isso que não tem mais força para profetizar. Eu não quero viver nesse ambiente. Existem pessoas aqui que estão tão acostumadas com o ambiente que estão, que se tornaram como o ambiente que estão, que ainda não conseguiram encontrar forças para sair desse ambiente. Mas não é porque eu estou falando, não é porque nós estamos aprendendo isso, e eu tenho entendido isso. Nunca subestimem um culto. São noites como essa que o Senhor pode fazer algo. São noites como essa que o Senhor pode te curar. São noites como essa que o Senhor pode tratar a sua vida, pode curar, pode manifestar a graça e o amor dele sobre você. São noites como essa que o Senhor pode te usar novamente para orar por alguém, para abençoar a vida de alguém. A única coisa que nós não podemos fazer é nos acostumar com o ambiente que nós estamos. Sei, talvez o desemprego, alguma coisa assim, você se acostuma com isso e não encontra forças para falar, eu não aceito isso, eu não quero viver nesse lugar. Mas vamos lá. Ezequiel diz, tu sabes, eu não sei, mas o Senhor que sabe. Ele vai profetizar agora. Assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. Como que estavam esses ossos? Diga, sequíssimos, mortos. E agora Deus vai falar, esses ossos vão tornar a viver. Não dá um bug na cabeça? Sim ou não? Você olhar, é sério, procura depois no Google lá, um vale, na arqueologia lá, um vale de ossos secos. Aí você começa a olhar para aquele vale e se imagina como Ezequiel estava naquele lugar. Imagina você olhando para aquela foto, ou para aquele vídeo, e pensando, será que é possível esses ossos tornar a viver? Não tem hora que dá uns bug na cabeça, cara? Quando você olhar para alguém, você fala assim, mas será que é possível essa pessoa sair desse lugar que ela está? Tem hora que dá uns... Aí eu preciso falar como Ezequiel, Senhor, não consigo entender, mas o Senhor sabe. Tem hora que dá... Parece que Deus ele faz algumas coisas para... parece não, Ele faz algumas coisas para nos tirar do lugar. Se Ele nos deixa no lugar onde tudo está fluindo, está tudo gostoso, está tudo bom, a gente se acostuma, se adapta e fica tranquilo. Mas quando Ele começa a movimentar as nossas vidas e nos colocar em lugares onde a aparência daquele lugar é um lugar que não há vida, parece que é difícil entender isso. Mas o Senhor só te levou para esse lugar porque aquele lugar não tem vida, mas há vida em você. Se nesse lugar que você está não tem vida, olhe no espelho e veja a vida em você. Chegar depois do culto que o seu marido não veio, talvez não há vida nele, mas há vida em você. Libere essa vida sobre ele. Chegue nesses ambientes e libere a vida para aquele lugar. Há vida em você. Existe vida que flui em você. Existe vida que flui através de você. Quando é que nós vamos entender isso e chegar em lugares e começar a influenciar os lugares? Hoje nós ouvimos pela manhã, o Senhor quer nos levar para fora, para influenciar quem está fora, para trazer para dentro. Quem já ouviu a passagem lá da ovelha perdida? Todo mundo? Já ouviram? Tinham 100 ovelhas, eram 100 ovelhas. E aí, o pastor vai contar, tem 99. Faltou uma. O que ele faz com as 99? Deixa onde? Aonde? Calma aí, gente, só um minutinho. Vou abrir aqui. Lucas capítulo 15, verso 4. Lucas capítulo 15, verso 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa onde, gente? Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa Fala alto aí para mim ouvir. Onde? No campo, e alguma tradução está no deserto. Não era no aprisco? Para ficar as 99 ali, tranquilinha? Para ficar as 99 ali, de boa? Segura, sem nenhum lobo para vir tentar atacar? Ele fala que perdendo uma, ele deixa as 99 no campo ou no deserto. Senhor, o Senhor tinha que me deixar dentro do aprisco. Lá é seguro.
Vamos dar aprisco. Não, deixa assim. O Senhor tinha que me deixar ali num lugarzinho seguro. E vai atrás daquela que se perdeu. Deixa ela para lá. Ela que quis se perder. Ela que foi embora. Eu estou aqui. Eu ouvi a voz do meu pastor e não me desviei. Aí ele deixa as 99 no campo ou no deserto. Eu gosto dessa tradução, no deserto. Deixa as 99 no deserto, que é para fazer com que, é para colocar na cabeça daquelas 99 que, eu vou parafrasear do meu jeito, que eu entendo, tá? Por causa daquela que se perdeu, ou vocês vão atrás dela comigo, ou vocês vão ficar no deserto pastando aí, correndo o risco de serem pegas por um lobo ou por um bandido. É mais fácil ficar no aprisco, mas agora está no deserto. Deixa eu voltar para Ezequiel. Tentar pelo menos. E acabou. Vamos orar, gente? Se coloca de pé, brinca. É mais fácil a gente olhar e falar assim, cara, deixa aquela que foi embora para lá e vamos ficar aqui, todo mundo juntinho. Aqui está fluindo, nós temos um pastor aqui que cuida da gente. Só que aí você olha e fala assim, mas o nosso pastor que cuida da gente agora foi atrás daquela ovelha que se perdeu e nós estamos sozinhos aqui. Aí seria interessante uma olhar para a outra e falar assim, vamos atrás do nosso pastor para ver se a gente já encontra aquela ovelha que se perdeu. Vamos junto, seria interessante, não seria da hora? Jesus, como eu creio nisso. Ezequiel profetiza, não sei nem onde eu estava. Ezequiel profetizou, e aí começou a haver um ruído, diga assim, ruído. Que ruído que era? Dos ossos batendo nos ossos. Mas não era sequíssimo? Se eu colocasse a mão não ia desfazer? Ou agora está batendo um osso no osso e não quebra? Você consegue entender isso? Osso sequíssimo, se eu colocar a mão vai desfazer, vai quebrar. Mas agora através de uma palavra divina, os ossos batem uns nos outros e não se quebram. Por quê? Por causa de uma palavra divina e não de uma intervenção humana. Não é a mão humana, não é a minha mão, é uma palavra da divindade, é uma palavra que Deus liberou. As coisas não se resolvem quando eu decido colocar a mão, as coisas se resolvem quando eu decido profetizar. Não é tentando fazer do meu jeito, eu lembro até hoje, eu já falei isso para alguém, quando você estiver num problema, não entre nele, não se envolva com ele, fica de fora e envolva aquele problema para resolver. Sabe quando você está vendo alguém jogando dama, xadrez ou baralho, você está de fora, aí você começa a falar, se eu tivesse ali, eu ia fazer esse jogo aqui e ia ganhar. Aí quando você está lá, parece que some tudo, né? Você não consegue resolver aquele problema. Aí quando você está de fora, você começa a falar, se eu tivesse, olha, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Videogame, qualquer coisa, só estou dando um exemplo. E quando você está ali, na hora do jogo, você não consegue resolver o problema. Por quê? Não é se envolvendo com o problema que você resolve. É envolvendo o problema com a presença de Deus que as coisas se resolvem. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Os ossos estão batendo osso contra osso e não se quebra. Porque a palavra foi liberada, foi profetizada. Nós precisamos entender isso. Nosso pastor tem falado isso nesses dias. Nós precisamos começar a chamar a existência aquilo que aos nossos olhos não existe. Nós precisamos entender isso. Eu vou chamar a existência aquilo que não existe. Para mim, mas para ele já foi feito. Aí, toda essa confusão aqui, o texto vai dizer que ele viu começar a vir tendões sobre os ossos, carne começou a preencher, e depois a pele começou a cobrir os ossos. Nervo, carne e pele. Nervo, carne e pele. Só a estrutura óssea sem o nervo não vai dar bom. Estrutura óssea mais o nervo sem a carne não vai dar bom. Estrutura óssea mais o nervo com carne sem a pele não vai dar bom.
que você quer dizer com isso? Todas as vezes que nós liberamos uma palavra do Senhor, a primeira coisa que começa a acontecer é a unidade do corpo de Cristo. Um precisa do outro. Vou repetir, quando nós profetizamos a palavra do Senhor, a primeira coisa que começa a acontecer é a unidade do corpo. É um olhando para o outro e falar, eu preciso de você. O nervo precisa da carne, a carne precisa da pele. Não é só estrutura óssea, não são ossos que se movimentaram lá, cresceram e está tudo certo. É um precisando do outro. Pessoas que amavam a Deus, pessoas que estavam firmadas em Deus, por um momento saíram da presença dEle e agora são vistos como ossos sequíssimos. Eu não posso ignorar isso, eu não posso olhar para isso e ignorar a ponto de falar, eles que fiquem lá. Precisa existir um poder em nós, uma presença em nós, uma experiência em nós, a ponto de Deus nos levar para este lugar e falar, eu não consigo ver a vida lá, mas pela palavra do Senhor, eu acredito que o Senhor pode trazer vida. Você olhar para o seu marido e falar assim, pela minha visão eu não consigo ver ele lá, mas pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor, eu já vejo Ele. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Existe uma movimentação muito forte a partir das nossas experiências com o Senhor neste lugar. Nós estamos vivendo dias onde nós, quando fechamos os nossos olhos, quando nos prostramos, quando viemos a um culto, quando estamos em casa, onde a presença dEle é muito forte. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Se você não vive isso, você vai viver em nome de Jesus. De estar na empresa lá, colocar o fone de ouvido e começar a chorar, e as pessoas ficarem olhando para você e falar o que está acontecendo. Falar, cara, Jesus. Mas nós não podemos ignorar o que a palavra nos ensina, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Deus fala para Ezequiel, filho do homem, você é filho, profetiza, não ignore isso. Não ignore esses ambientes que parecem ser de morte. Muito pelo contrário, profetiza a vida sobre ele. Feche seus olhos. Nós dependemos um dos outros, nós precisamos um dos outros. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, precisa um do outro. Esses dias eu ouvi algo, eu tive que sair da sala. Uma pessoa falou assim: se todo mundo entendesse que era filho, não precisava de igreja. Falei, rapaz, essa moça está falando abobrinha, ela não sabe o que ela está falando. Intimidade você tem com ele sozinho ou sós. Mas que adianta ter intimidade se não for para manifestar a presença dele nos lugares onde você for? E a manifestação do poder e da presença dele só se manifesta em relacionamentos, em mesas, em unidades. Vamos lá. Eu não sei qual o cenário que você está hoje, mas o Senhor vai nos levar a profetizar em ambientes que nós não acreditamos mais. O Senhor vai nos levar a profetizar em lugares que nós não acreditamos mais. O Senhor vai te fazer profetizar em lugares que você talvez não acredite mais. Fique com seus olhos fechados, por favor. O Senhor vai te levar a profetizar em ambientes que talvez você não acredite mais.
Quem sabe você olha para dentro de você e fala assim: aquela paixão, aquele amor, parece que se foi. O Senhor vai te fazer profetizar sobre esse lugar. O Senhor vai te fazer profetizar sobre esse lugar. E quanto mais você profetizar sobre esse lugar, a vida do Senhor vai começar a fluir sobre você. O Senhor vai levar alguns aqui a profetizar sobre o Brasil, a profetizar sobre nações, a profetizar sobre famílias, sobre jovens, sobre casais, lugares que pessoas não acreditam mais. Vamos lá, com seus olhos fechados. Você que... Eu creio, Senhor, eu creio. Nós vamos ver a glória do Senhor. Nós vamos ver, Jesus. Nós vamos ver. Eu creio, Jesus. Eu creio, eu creio, eu creio. Nós vamos ver, Senhor. Na minha vida eu creio, Jesus. Vamos lá. Outro igual não há. Vamos lá, começa a profetizar. Dono de tudo existe. Vamos lá, começa a profetizar. Chame a existência aquilo que não existe. Comece a profetizar sobre esse lugar, sobre esse ambiente. Ei, qual o lugar que você está? Comece a profetizar sobre isso. Não aceite esse ambiente. Não se torne esse ambiente. Comece a profetizar para que a vida do Senhor venha sobre ele. Ei! Vamos lá, igreja. Na minha igreja, profetiza. Começa a profetizar. dono de tudo existe. Dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não subestime o culto. Não sobre esse vale. Profetiza sobre esse lugar. Não subestime o culto. Profetiza. Profetiza. Vamos lá. Em nome de Jesus. A vida do Senhor. A vida do Senhor. A vida do Senhor. Meu interior persegue o céu. Até o fim, todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não aceite isso. Profetize. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te seguirei até o fim. Em nome de Jesus. Ei! Ei! E com todo o meu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. toda a força que há em mim, Ele está fazendo. Ele vai fazer. te
Ele vai fazer. Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são com todo a cura do Senhor. A cura do Senhor, a cura do Senhor, a cura do Senhor. Vamos lá. Persegue o seu, profetiza, querido. Até o fim, todos os meus dias são pra ti. Te seguirei até o fim. Vamos lá, vamos lá. Te seguirei até o fim. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: eis que farei entrar o meu Espírito em vós e vivereis. Receba a vida do Senhor sobre vocês. Receba a vida do Senhor. Receba a cura do Senhor. Receba a cura, a restauração, a restituição. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Com todo e com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. O meu interior, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Seguirei até o fim. Seguirei até o fim. Ah, Jesus. Você pode dar um abraço em alguém, procurar alguém e dar um abraço nessa pessoa. Você pode sair do seu lugar e fazer isso. O que eu vou fazer nesse abraço? Profetiza sobre ela. Libera uma palavra de vida sobre ela. A estrutura do corpo de Cristo depende um do outro. Nós precisamos um dos outros. Vamos lá, ore por ele, ore por ela. Declare a vida do Senhor. Declare a vida do Senhor sendo liberado sobre ela. Vamos lá, vamos lá. Profetiza. Profetiza. Não é que vai dar certo, não. Já deu certo. Não é que ele vai fazer, não. Ele já fez. Profetiza, querido. Profetiza, não subestima um culto como esse. Ele vai nos pegar. A vida do Senhor vai nos pegar. Nós profetizamos. Brasil, nós profetizamos sobre o Brasil. A vida do Senhor sendo liberada sobre nós, sobre as famílias do Brasil, sobre os jovens do Brasil. Ei, nós profetizamos sobre a nossa nação. Brasil, você é do Senhor. Essa nação pertence ao Senhor. Nós profetizamos e declaramos: ó Brasil, você é do Senhor Jesus. Nós declaramos isso.